Quem é o historiador? Essa é uma pergunta que não é difícil de ser respondida. Em linhas gerais, a gente pode dizer que o historiador é aquela pessoa que estuda história ou que produz conhecimento histórico. A grande dificuldade está exatamente em definir o que é essa coisa que o historiador produz, em definir essa coisa que o historiador estuda, o que é, afinal de contas, história, o que é o conhecimento histórico. Então vejam, a história, ela também pode ser definida de várias maneiras e, inclusive, pode ser definida de maneira incorreta. Existe uma compreensão muito comum segundo a qual a história é o estudo do passado. Ora, se a gente disser que a história é o estudo do passado, a história estuda tudo. Se uma disciplina que estuda tudo, não estuda nada de específico. Eu gosto de ilustrar essa questão lembrando de uma placa de uma oficina mecânica que tem perto da casa da minha sogra. Uma placa bem grande assim dizendo oficina mecânica especializada em todas as marcas de automóveis. Ora, qual que é o problema dessa placa? Ela é incoerente. Se ela trabalha todas as marcas de automóveis, ela não é especializada em nenhuma. Então, a especialização, ela exige uma definição, ou seja, qual é o objeto específico da história. E a história tem um objeto que não é tão específico assim. A história estuda as sociedades humanas. Mas quando a gente diz que a história estuda as sociedades humanas, a gente também tem um problema. Por quê? Porque as sociedades humanas não é estudada exclusivamente pela história. A geografia estuda as sociedades humanas. A sociologia, a antropologia, a psicologia social são disciplinas que estudam sociedades humanas. E qual é a especificidade da história? É a questão do tempo. Então, nesse sentido, não se trata exatamente de estudar as sociedades do passado, estudar o passado em si mesmo, mas se trata de quê? Se trata de estudar a relação entre o passado e o presente, porque a gente não pode esquecer que o historiador, e aí a gente volta para aquela questão, é um pesquisador que busca informações no passado a partir de questões, busca respostas no passado a questões que são dadas no presente e que são dadas a partir das inquietações que o historiador tem no seu presente. Então, em primeiro lugar, o historiador é isso, uma pessoa que estuda as sociedades humanas no tempo, estabelecendo uma relação dinâmica entre o presente e o passado. E é claro, existem vários tipos de historiador. Nós podemos dizer que existem historiadores profissionais e historiadores amadores. E existem também outras formas de representação das sociedades humanas no tempo que não são especificamente históricas. Vou dar dois exemplos. A memória. Uma determinada sociedade, ela pode lembrar das coisas que aconteceram no passado, mas essa lembrança está tão carregada de questões afetivas e ela está tão distorcida pelas tradições orais, que fica muito difícil a gente distinguir, afinal de contas, o que é falso e o que é verdadeiro nessas representações da memória. A história, não é que a história não tenha subjetividade, não é que a história consiga alcançar uma objetividade absoluta na sua representação do passado, mas pelo menos ela faz um esforço de rigor metodológico para alcançar esses resultados. E é isso, em primeiro lugar, que diferencia a história da memória. Outra disciplina, outro campo de conhecimento, que também tem um parentesco com a história, mas se diferencia da história, é a literatura. A literatura, muitas vezes, também faz representações do passado. O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, a Videiras de Cristal, de Luiz Antônio de Assis Brasil, o Mês da Gripe, agora, nessa época tão dramática que a gente vive, do Valêncio Xavier, são obras de literatura. Mas são obras de literatura que tematizam situações, contextos do passado, mas que ficcionalizam esse passado. Ora, o historiador, e que apresentam todos os elementos do passado de uma maneira narrativa, sem distinguir o que é, afinal de contas, o que é um fato e o que é uma hipótese de trabalho.
E é mais ou menos essa característica do historiador. O historiador, ele se apropria, ele estuda o passado a partir do quê? A partir das fontes históricas. O que são as fontes históricas? São vestígios desse passado que existem no presente, mas que dizem respeito a esse passado. Quando o historiador entra no arquivo e encontra aquele monte de papéis amarelados, aqueles papéis amarelados estão ali no presente, no campo de visão do historiador. Eles não são objetos do passado, eles são objetos do presente, mas eles dizem respeito a situações do passado. Ou seja, aqueles documentos amarelados que a gente encontra no arquivo, eles são o quê? Eles estão ali no presente à disposição do historiador, mas eles remetem a ações humanas que ocorreram em outras épocas. E, nesse sentido, o historiador ele faz uso desses documentos, que podem ser não só documentos oficiais, mas podem ser cartas pessoais, podem ser registros em vídeo, podem ser artefatos arqueológicos, relatos orais, enfim, uma infinidade de possíveis registros do passado que o historiador estuda e a partir dos quais ele trabalha tentando fazer uma reconstrução imaginativa desse passado, mas uma reconstrução que é desenvolvida a partir de um método rigoroso. Esse método rigoroso não garante a objetividade absoluta desse conhecimento, mas garante o quê? Que esse conhecimento vai ser colocado num campo de debate. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu faço uma pesquisa sobre um determinado objeto. Vamos pegar um exemplo. Boris Fausto. Ele escreve lá sobre a Revolução de 30. Edgar de Deca também escreve sobre a Revolução de 30. Se a gente comparar Boris Fausto e Edgar de Deca, a gente vai ver que existem divergências, eles não dizem exatamente a mesma coisa. E o evento é o mesmo, objetivamente, é um evento que existiu, que aconteceu no passado, mas a análise que cada um faz é de um tipo diferente. E a pergunta é, qual dos dois está certo, qual dos dois está errado? Até certo ponto essa questão não se coloca, porque são interpretações diferentes. Mas em determinados momentos, sim, elas são tão contrastantes que você tem de optar por um lado ou outro. E o que é que você faz? Você coloca a questão num campo de debate. E é isso que a historiografia acadêmica, profissional faz, que é diferente da literatura, que é diferente da memória. A memória, ela produz uma representação que ela toma como verdadeira, mas de maneira não questionada. A literatura, ela apresenta referentes históricos, personagens e situações do passado, mas ela também não problematiza isso, ela não necessariamente problematiza isso do modo como a história faz. A história, portanto, ela é debate. O trabalho do historiador é colocar problemas. E é isso que caracteriza a historiografia profissional, é isso que caracteriza a historiografia acadêmica. E é isso que às vezes produz um choque nos alunos de história que entram no curso de história achando que vai ser uma continuidade do ensino médio e que um ensino de fatos e fatos e fatos e fatos com um saber pronto e acabado. Não que o livro didático seja ruim, mas o que é o livro didático? O que é o conteúdo do livro didático? Ele é uma síntese de uma síntese, certo? Nós temos esses debates acadêmicos, esses debates são sintetizados em grandes trabalhos e esses trabalhos são sintetizados mais ainda para serem apresentados de forma didática para alunos da educação básica. E muitas vezes, muito frequentemente, o aluno da educação básica tem uma narrativa não problemática da história nesses livros. E quando ele chega na universidade, a primeira coisa que o professor faz é apresentar um texto e confrontar com outros textos, confrontar com outros autores, colocar as ideias de um autor dentro de um campo de debates, questionando os procedimentos metodológicos e os resultados alcançados, certo? Em outras palavras, essa é uma característica do conhecimento histórico. O historiador ele produz um artigo a partir do quê? De uma pesquisa que ele fez sozinho, não, discutindo com colegas, discutindo, se é um aluno de pós-graduação, discutindo com o orientador, escrevendo artigos, recebendo pareceres sobre esses artigos, recebendo críticas em outros artigos de outros historiadores. Em outras palavras, a história é o quê?
um campo, a história acadêmica é um estudo da relação das sociedades humanas no tempo, estabelecendo relações dinâmicas entre diferentes temporalidades, mas é uma produção de conhecimento que se coloca num campo de debate.